Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, segundo aquele que nos diz: antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há um mísero do barro que possa contender com o oleiro e dizer: por que fazes assim? Aonde estava tu, que indaga quando eu ainda estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as muitas águas? Sim, o Espírito que pairava sobre as águas e testificou a sua fé, viu que era bom aquilo que ele fez e nos ensina: assim procedeis. Exercitai pela condução do seu Espírito e aperfeiçoe a vossa fé. Nem todos vão produzir a mesma quantidade, do qual, estando nele como ramo da videira verdadeira, é necessário sempre produzir, porque se não produz, ele disse: seca-te imediatamente e se torna um galho seco, lançado ao chão, ainda que não é o fim, porque será lançado no fogo. Falamos da morte da alma, aonde ali não se consome, um graveto seco que não se consome. Lembrai-vos da sarça ardente, do qual Moisés disse que via um espinheiro que não se consumia. Lembrai-vos da parábola de Jotão, aonde, na verdade, nenhuma das árvores quiseram pairar sobre o povo, e o espinheiro disse: se for de boa fé, governo sobre vós, assim como a palavra diz que ai daquele que saísse do seu governo, porque a palavra diz que aquele que se torna empréstimo, aquele que é vendido por o empréstimo, se torna escravo daquele que o tomou. E muitos, na verdade, são como que venderam as suas almas em troca daquilo que é levado entre os homens. Creram na mentira de Satanás. Na verdade, tudo é de Jesus, bem como disse Jó: tudo que ele me deu, ele mesmo tirou. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza. Assim como Abraão, quando venceu os reis, e o rei de Sodoma disse: me dá a alma e lhe darei a fazenda. E ele disse: longe de mim que tomei até mesmo uma correia da minha sandália de ti. E tudo o que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu. Aonde alguns tomaram para si triste expectativa aqueles que creram na mentira e perseveram, sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Todavia me exaltarei, alegrarei na tua salvação. Aleluia! Ainda que não haja as vacas as malhadas no curral, ainda que a vide não floresça, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê os seus frutos, todavia me exultarei, alegrarei na tua salvação. Aleluia! Tudo posso naquele que nos fortalece. A sua graça nos basta. Se tiver de gloriar, examinai a si mesmo, a fim de não usar em vãs comparações, mas antes, se tiver de gloriar, gloriamos nas nossas fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, e a sua graça nos basta. Examinai a si mesmo, a ponto de não serem achados como faltosos, antes como cumpridores, não por si, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Aleluia! Santo é eu, Senhor, não há outro além dele. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós,
e a Ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o príncipe da paz para aqueles que nele depositam a confiança, e foi feito Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, aquele que os que o rejeitaram, assim como os que rejeitam até nos dias atuais, estão sempre querendo desvanecer, assim como lhes concederam coroa de espinhos, o Pai lhe concedeu coroa de glória, e aquele é aquele que nos diz: retenhas o que tens, até o fim dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! A Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe do alto que é livre, que haverá de se manifestar nas regiões celestiais, a noiva que está sendo preparada pelo noivo para adentrar e haver o casamento nas regiões celestiais do marido espiritual, onde haverá júbilo, aquele que não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, porque eles creram e isso lhe foi imputado como justiça. Assim como nós cremos e confessamos de boca publicamente todos os dias, e se demonstra pelo bom proceder, fazendo em oculto, o qual aquele que está no alto é quem nos justifica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.